A oração poderosa de hoje é para você que carrega no peito a preocupação constante pelos seus filhos e pelo futuro da sua família. Talvez você tenha sentido medo pelas influências do mundo, pelas amizades erradas, pelas batalhas espirituais que cercam os jovens, ou até por sinais de inquietação dentro do lar. E no fundo, tudo o que você deseja é que seus filhos sejam protegidos e que sua descendência seja abençoada e guardada por Deus. Hoje São Miguel, São Rafael, São Gabriel e São Uriel, os 4 arcanjos do Senhor, estão descendo com poder para proteger seus filhos, afastar todo o mal, cortar todo o perigo visível e invisível e derramar bênçãos sobre a sua descendência. Eles vão cercar sua família com luz, quebrar ataques espirituais, desfazer inveja e selar o futuro das próximas gerações com proteção, paz e prosperidade. Antes de começarmos, faça agora um ato de fé. Se inscreva no canal e ative o sino para receber novas orações. Curta este vídeo para fortalecer esta corrente celestial. Escreva nos comentários: Arcanjos, protejam meus filhos e abençoem minha descendência. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família. Hoje os 3 arcanjos e São Miguel vão agir sobre seus filhos e sobre toda a sua linhagem. Ó São Miguel Arcanjo, glorioso príncipe das milícias celestiais, guerreiro invencível que lançou Satanás e seus anjos rebeldes nas profundezas do abismo, venho até vossa presença com o coração de pai, de mãe, de avô, de avó, carregando em minhas mãos trêmulas mas confiantes os nomes preciosos de meus filhos, de minha descendência, de toda criança e jovem que Deus colocou sob minha responsabilidade espiritual. Reconheço diante de vossa santidade angélica que sou pequeno, fraco e muitas vezes incapaz de proteger aqueles que amo das armadilhas terríveis que o mundo, a carne e o demônio armam constantemente ao redor de nossas famílias. Por isso clamo com todas as forças de minha alma: protegei meus filhos, erguei vosso escudo poderoso sobre cada um deles. Brandis vossa espada flamejante contra todo espírito maligno que se aproxima de minha casa, de minha linhagem, de minha descendência. Não permitis que nenhum mal os alcance, que nenhuma maldição os atinja, que nenhuma força das trevas consiga destruir os planos de Deus para suas vidas. São Miguel, vós que sois o defensor da Igreja e dos filhos de Deus, eu vos consagro cada um de meus filhos neste momento solene. Consagro suas mentes para que pensem sempre o que é puro, verdadeiro e santo. Consagro seus corações para que amem a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Consagro seus olhos para que vejam a beleza da criação divina e se afastem de tudo que é impuro e pecaminoso. Consagro seus ouvidos para que escutem a voz do Espírito Santo e rejeitem os sussurros enganadores do inimigo. Consagro suas bocas para que falem palavras de vida, de fé, de esperança e de amor. Consagro suas mãos para que trabalhem honestamente e abençoem aqueles que tocarem. Consagro seus pés para que andem pelos caminhos da retidão e da justiça. Consagro seus corpos inteiros como templos do Espírito Santo, protegidos por vossa guarda angelical contra toda impureza, toda doença, todo acidente, todo perigo visível e invisível. Que vosso manto celestial os envolva completamente, criando uma barreira impenetrável entre eles e todas as forças do mal que operam neste mundo caído. Ó São Gabriel Arcanjo, mensageiro fidelíssimo do Altíssimo, vós que anunciastes a Maria Santíssima a vinda do Salvador, vós que desvendais os mistérios divinos e trazeis revelações que transformam destinos, eu vos suplico com lágrimas de esperança. Anunciai sobre meus filhos palavras de bênção, palavras de promessa, palavras de vitória. Revelai a cada um deles o propósito específico que Deus traçou para suas vidas desde antes da fundação do mundo.
Inspirai-os com sonhos santos, com visões puras, com aspirações nobres que os conduzam a realizar grandes obras para a glória de Deus. Quando estiverem confusos sobre qual caminho seguir, sussurrai em seus corações a direção correta. Quando enfrentarem escolhas difíceis, iluminai suas consciências com a sabedoria que vem do alto. Quando o desânimo tentar se apoderar de suas almas, trazei-lhes mensagens de encorajamento que renovem suas forças e reavivem sua fé. Sede o mensageiro das boas novas em suas vidas, anunciando vitórias antes que elas se manifestem, declarando curas antes que os sintomas desapareçam, profetizando bênçãos que hão de descer sobre suas cabeças como o orvalho celestial. São Gabriel, eu vos peço especialmente que guardeis a comunicação de meus filhos. Nos tempos atuais, onde a tecnologia permite que vozes do mundo inteiro penetrem em nossos lares, protegei seus ouvidos e seus olhos das mensagens destrutivas, das filosofias enganosas, das doutrinas de demônios que se espalham através de redes sociais, programas de televisão, músicas profanas e amizades tóxicas. Filtrais tudo que chega até eles, permitindo que apenas aquilo que edifica, que constrói, que aperfeiçoa, possa ter acesso às suas mentes e corações. Inspirai-os a buscar conhecimento verdadeiro, sabedoria genuína, entendimento espiritual que vem da palavra de Deus. Que sejam jovens sábios numa geração nécia, jovens puros numa geração corrompida, jovens corajosos numa geração medrosa, jovens fiéis numa geração infiel. Anunciai sobre suas vidas que eles são mais que vencedores, por meio daquele que nos amou e se entregou por nós. Declarai que nenhuma arma forjada contra eles prosperará, que toda língua que se levantar contra eles em juízo será condenada. Selai suas testas com o sinal da cruz gloriosa, marcando-os como propriedade exclusiva do reino de Deus, intocáveis pelas garras do inferno. Ó São Rafael Arcanjo, médico celestial enviado por Deus para curar e restaurar, vós que guiastes o jovem Tobias em sua jornada perigosa e o trouxestes de volta são e salvo, vós que curais enfermidades do corpo, da mente e do espírito, eu vos rogo com toda a confiança, curai meus filhos de toda ferida. Há feridas visíveis que podemos ver, doenças físicas, limitações corporais, fragilidades de saúde, mas há também feridas invisíveis e talvez ainda mais dolorosas, traumas emocionais, mágoas profundas, rejeições que marcaram suas almas, medos que paralisam seus passos, inseguranças que roubam sua paz, tristezas que obscurecem sua alegria. São Rafael, colocai vossas mãos de cura sobre cada área ferida da vida de meus filhos. Onde há doença, trazei saúde perfeita. Onde há tristeza, derramai óleo de alegria. Onde há medo, estabelecei paz e coragem. Onde há confusão mental, implantai clareza e equilíbrio. Onde há vícios ou dependências, quebrai as correntes e restaurai a liberdade plena. Poderoso São Rafael, eu vos entrego especialmente a saúde integral de cada um de meus descendentes. Protegei-os de acidentes que poderiam mutilar seus corpos ou tirar suas vidas. Guardai-os de doenças congênitas, de enfermidades hereditárias, de males que passam de geração em geração. Cortai pela raiz espiritual toda tendência genética negativa, todo histórico familiar de câncer, diabetes, problemas cardíacos, doenças mentais ou qualquer outra patologia que tenha afligido nossa linhagem. Estabelecei sobre meus filhos e sobre toda a minha descendência um novo padrão de saúde divina, de vitalidade sobrenatural, de longevidade abençoada. Que seus corpos sejam fortes como cedros do Líbano, suas mentes lúcidas como cristal puro, seus espíritos vibrantes com a vida de Deus, fluindo através de cada célula, cada órgão, cada sistema de seus organismos.
Acompanhai-os como acompanhastes Tobias, guiando seus passos, afastando perigos, abrindo portas de oportunidade, conectando-os com pessoas certas, evitando relacionamentos destrutivos, conduzindo-os sempre pelos caminhos da prosperidade santa e da realização plena. 3 gloriosos arcanjos, unidos em vossa missão de servir ao Deus vivo e verdadeiro, eu vos apresento agora cada nome de meus filhos, um por um, colocando-os sob vossa tríplice proteção. Formai ao redor deles um triângulo sagrado de poder celestial. São Miguel, com sua espada de fogo, cortando todo o mal. São Gabriel, com sua trombeta, anunciando vitórias. São Rafael, com seu cajado de cura, restaurando o que estava quebrado. Que este triângulo angelical os acompanhe todos os dias de suas vidas, desde o despertar matinal até o repouso noturno, desde a infância até a velhice, desde as pequenas decisões cotidianas até as grandes escolhas que definirão seus destinos eternos. Envolvei-os numa redoma espiritual impenetrável, onde só entram bênçãos, onde só há espaço para o amor de Deus se manifestar, onde nenhuma seta envenenada do inimigo consegue atravessar. Eu vos peço, santos arcanjos, que abençoeis não apenas meus filhos diretos, mas toda a minha descendência até a 1000ª geração. Assim como Deus prometeu a Abraão que em sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra, eu reivindico essa promessa abraâmica sobre minha linhagem. Que cada criança que nascer em minha família já venha ao mundo envolta em vossas asas protetoras. Que cada jovem que crescer sob nossa árvore genealógica seja guiado por vossa sabedoria celestial. Que cada adulto que carregar nosso sobrenome seja guardado por vosso poder invencível. Estabelecei uma linhagem de justos, uma geração de servos fiéis, uma descendência que honrará o nome do Senhor por todos os séculos vindouros. Quebrai toda maldição que porventura ainda esteja operando em nossa árvore familiar. Cortai toda raiz de pecado que tenha sido plantada por antepassados distantes. Purifiquem nossa herança genética e espiritual com o fogo santo que arde constantemente diante do trono de Deus. Ó Miguel, Gabriel e Rafael, vós que estáis sempre na presença do Altíssimo, intercedei por meus filhos diante do Pai Celestial. Quando Satanás se apresentar para acusá-los, sede seus defensores intransigentes. Quando o mundo tentar seduzi-los com seus prazeres passageiros, sede seus guardas vigilantes. Quando a carne tentar arrastá-los para o pecado, sede sua força libertadora. Ensinai-os a orar com fervor, a jejuar com disciplina, a adorar com sinceridade, a viver com santidade. Inspirai neles amor profundo pela Eucaristia, pela confissão, pela leitura da Sagrada Escritura, pela vida sacramental plena. Fazei com que encontrem alegria genuína nas coisas de Deus, que descubram satisfação verdadeira na prática das virtudes, que experimentem paz real na comunhão com o Espírito Santo. Modelai seus caracteres à imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, para que reflitam em suas vidas terrenas a glória do Filho de Deus. Derramai sobre meus filhos todos os dons do Espírito Santo, sabedoria para discernir a verdade, entendimento para compreender os mistérios divinos, conselho para fazer escolhas acertadas, fortaleza para permanecer firmes nas provações, ciência para conhecer a Deus intimamente, piedade para cultivar vida de oração profunda e temor santo que os mantenha afastados de tudo que desagrada ao Criador. Cultivai neles todos os frutos do Espírito, amor que se doa sem esperar retorno, alegria que transcende circunstâncias, paz que guarda seus corações, paciência que suporta todas as adversidades, bondade que abençoa até os inimigos, benignidade que trata a todos com gentileza, fidelidade que permanece firme, mansidão que desarma a violência e domínio próprio que governa todos os apetites e paixões desordenadas. Façam de cada um de meus filhos uma obra-prima da graça divina, um troféu da misericórdia de Deus,
um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho neste mundo tenebroso que tanto necessita ver a luz. Ó poderosos arcanjos, eu venho diante de vós com o coração partido, trazendo não apenas pedidos, mas também a dor profunda que sinto como pai, como mãe, como guardião espiritual daqueles que Deus me confiou. Há noites em que não consigo dormir, pensando nos perigos que cercam meus filhos. Há dias em que a angústia aperta meu peito quando os vejo saindo de casa, sabendo que lá fora existem lobos ferozes disfarçados de cordeiros, prontos para devorar suas almas inocentes. O mundo atual se tornou um campo minado espiritual, onde a cada passo há armadilhas mortais. Drogas que destroem mentes brilhantes, álcool que escraviza vontades, pornografia que perverte corações puros, ideologias que confundem identidades, filosofias que negam a Deus, tecnologias que viciam e isolam, amizades tóxicas que contaminam caracteres, relacionamentos abusivos que quebram espíritos. Como posso protegê-los de tudo isso? Como posso estar presente em cada momento, em cada escolha, em cada encruzilhada de suas vidas? Sinto-me impotente, pequeno demais para esta tarefa gigantesca. São Miguel, vós sabeis das minhas lágrimas derramadas em secreto, quando descubro que um filho se desviou do caminho. Conheceis a dor lancinante que rasga minha alma quando percebo que valores que tentei transmitir foram rejeitados, que princípios que ensinei foram abandonados, que a fé que cultivei parece ter morrido em seus corações. Há filhos que não oram mais, que não vão à igreja, que zombam das coisas sagradas, que abraçaram estilos de vida contrários aos mandamentos de Deus. Como isso aconteceu? Onde eu falhei? Que portas eu deixei abertas para o inimigo entrar e plantar joio no meio do trigo que eu tentei semear? Estas perguntas me atormentam, estas dúvidas me consomem, esta culpa me esmaga. Mas hoje eu venho depositar toda esta dor aos vossos pés, ó glorioso Príncipe Celestial. Vós que vencestes Satanás no princípio, vencei-o agora na vida de meus filhos. Reconquistai o território que ele roubou, recuperai as almas que ele seduziu, restaurai a fé que ele destruiu. Não permitais que o inimigo tenha a última palavra sobre minha descendência. São Gabriel, há tanto medo em meu coração quando penso no futuro de meus filhos. Vejo uma geração perdida, confusa, sem rumo, sem propósito, sem esperança. Vejo jovens deprimidos, ansiosos, suicidas, desesperados, procurando sentido em lugares vazios, buscando amor em relacionamentos superficiais, tentando preencher o vazio existencial com substâncias, experiências e filosofias que só aprofundam sua miséria. Meus filhos fazem parte desta geração, respiram este ar contaminado, nadam nestas águas poluídas. Tenho medo que se afoguem, que sejam tragados pela corrente, que percam de vista a costa segura da fé onde eu tento chamá-los. Tenho medo das escolhas erradas que podem fazer, das pessoas erradas com quem podem se envolver, dos caminhos errados que podem seguir. Cada notícia de tragédia envolvendo jovens, acidentes, overdoses, suicídios, violência, faz meu coração parar, imaginando se poderia acontecer com meus filhos. Este medo não é falta de fé. É amor profundo que se preocupa, que se importa, que não consegue permanecer indiferente. Por isso vos suplico, São Gabriel, anjo das anunciações, anunciai sobre meus filhos um futuro diferente. Decretai que eles não farão parte das estatísticas negativas desta geração. Declaram que serão luz em meio às trevas, sal que não perdeu seu sabor, cidade edificada sobre o monte que não pode se esconder. Rompei o silêncio dos céus e falai palavras de vida sobre suas existências. Quando o desespero sussurrar em seus ouvidos que a vida não vale a pena, gritai mais alto que eles foram criados com propósito eterno. Quando a depressão tentar convencê-los de que são inúteis, bradai que são preciosos aos olhos de Deus.
Quando pensamentos suicidas invadirem suas mentes, expulsai estas mentiras assassinas com a verdade de que suas vidas têm valor infinito. Sede o mensageiro da esperança quando tudo parecer perdido, o portador de boas notícias quando só houver más notícias, a voz que anuncia amanhecer quando a noite parecer eterna. São Rafael, quantas feridas meus filhos já carregam em suas almas jovens. Feridas de rejeição experimentada na escola, nos relacionamentos, até mesmo dentro de casa, quando meu cansaço ou ignorância me fizeram falar palavras duras demais. Feridas de comparação constante numa era de redes sociais, onde todos parecem perfeitos, ricos, felizes, enquanto eles lutam com suas inseguranças e imperfeições. Feridas de bullying sofrido por serem diferentes, por não se encaixarem nos padrões impostos pelo grupo. Feridas de abusos, alguns que eu conheço e que dilaceram meu coração ao lembrar, outros que talvez nunca me contaram, mas que continuam sangrando em silêncio. Feridas de decepções amorosas que quebraram seus corações ainda imaturos. Feridas de fracassos que abalaram sua autoconfiança. Feridas de lutos e perdas que os fizeram questionar a bondade de Deus. Tantas feridas, ó médico celestial, algumas recentes e expostas, outras antigas e infectadas, outras ainda tão profundas que nem eles mesmos sabem que existem. Eu vos imploro, São Rafael, curai uma por uma estas feridas. Não deixeis que nenhuma delas se transforme em raiz de amargura que contaminará toda a sua vida futura. Não permitais que as dores do passado determinem as escolhas do presente e destruam as possibilidades do futuro. Aplicai o bálsamo celestial do amor de Deus sobre cada marca, cada cicatriz, cada área sensível de suas almas machucadas. Restaurai a inocência que foi roubada, a confiança que foi quebrada, a alegria que foi sufocada, a esperança que foi esmagada. Fazei uma obra tão profunda e completa de cura que, quando olharem para trás, não sintam mais dor, apenas gratidão pela superação. Transformai cada ferida em fonte de compaixão, cada cicatriz em testemunho de vitória, cada dor em sabedoria que os equipará para ajudar outros feridos no futuro. Que sejam curados para curar, libertados para liberar, restaurados para restaurar. Três santos arcanjos, eu também trago diante de vós a dor das gerações passadas que ainda reverbera em minha família. Meus filhos não estão sofrendo apenas por causa dos desafios atuais, mas também por causa de maldições antigas que nunca foram quebradas, pecados ancestrais que nunca foram confessados, pactos demoníacos que talvez algum antepassado distante tenha feito e que continuam operando na linhagem. Vejo padrões se repetindo. O mesmo vício que destruiu meu avô agora tenta escravizar meu filho. A mesma doença que matou minha bisavó agora manifesta sintomas em minha filha. O mesmo espírito de pobreza que manteve minha família na miséria por gerações agora tenta bloquear as bênçãos financeiras de meus descendentes. O mesmo espírito de divórcio que separou tantos casamentos em nossa árvore genealógica agora ameaça os relacionamentos de meus filhos. Basta! Eu decreto hoje, esta geração será diferente. Estas correntes serão quebradas. Estes ciclos serão interrompidos. Esta história mudará de rumo. São Miguel, empunhai vossa espada poderosa e cortai toda a corrente espiritual negativa que vem de gerações passadas e tenta se enroscar em meus filhos. Quebrai todo jugo familiar que limita, toda maldição hereditária que destrói, todo pacto ancestral que escraviza. Declaro neste momento, em nome de Jesus Cristo, que o sangue do Cordeiro de Deus é mais forte que qualquer maldição, mais poderoso que qualquer feitiçaria, mais eficaz que qualquer maldade dirigida contra minha família. Selai meus filhos com este sangue precioso. Marcai-os com a cruz vitoriosa de Cristo. Gravai em suas testas o nome santo de Jesus.
para que todo demônio que tentar se aproximar fuja apavorado ao reconhecer que eles pertencem ao Rei dos Reis. Estabelecei uma nova linhagem espiritual em minha família, uma geração de quebradores de maldições, de libertadores de cativos, de curadores de feridas geracionais. Que meus filhos sejam os pioneiros de uma nova história familiar escrita não com tinta de sofrimento, mas com tinta de vitória. São Gabriel, anunciai sobre minha descendência que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Declaram profeticamente que o que Deus começou em minha família, Ele completará até o dia de Cristo Jesus. Proclamai que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, que toda língua que se levantar em juízo será condenada, que esta é a herança dos servos do Senhor. Bradai sobre os quatro ventos que minha casa e eu serviremos ao Senhor, que meus filhos e netos serão discípulos de Jesus, que minha descendência será poderosa sobre a terra, que a geração dos retos será bendita, que vossa voz angelical ecoe através dos corredores do tempo, alcançando não apenas esta geração, mas todas as que virão, estabelecendo um decreto celestial irrevogável. Esta família pertence a Deus. Esta linhagem serve ao Altíssimo. Esta descendência caminhará na luz e não nas trevas. Prosperará e não fracassará. Viverá e não morrerá. Cantará vitória e não lamentará derrota. São Rafael, curai não apenas meus filhos individualmente, mas curai minha família como sistema. Onde há comunicação quebrada, restaurai o diálogo. Onde há relacionamentos rompidos, reconciliai os separados. Onde há mágoas guardadas, promovei perdão genuíno. Onde há distância emocional, reaproximai os corações. Onde há incompreensão, trazei empatia. Onde há julgamento duro, plantai misericórdia. Fazei de nossa casa um pedacinho do céu na terra, onde o amor de Deus se manifesta em atos concretos de cuidado mútuo, onde cada membro se sente valorizado, aceito, amado incondicionalmente. Curai as dinâmicas disfuncionais, que nos fazem machucar uns aos outros, mesmo quando desejamos nos amar. Restaurai o respeito entre pais e filhos, a cumplicidade entre irmãos, a união entre toda a família extensa. Que nossa mesa seja lugar de comunhão e alegria, nosso lar seja refúgio de paz, nossa convivência seja testemunho do poder transformador do Evangelho. Anjos santos, eu reconheço que minha dor de pai, de mãe, é apenas um reflexo da dor do Pai Celestial que vê todos os seus filhos, incluindo meus filhos, se afastando dele, escolhendo caminhos de morte quando Ele oferece vida em abundância. Deus sofre mais que eu quando meus filhos pecam, porque Ele os ama infinitamente mais que eu jamais poderia amar. Mas assim como Ele nunca desiste, eu também não desistirei. Assim como Ele continua estendendo suas mãos misericordiosas, eu continuarei intercedendo, orando, jejuando, clamando. E vós, santos arcanjos, sede os instrumentos desta misericórdia divina. Sede as pontes entre o céu, que quer abençoar, e a terra, que precisa receber. Sede os canais através dos quais o amor de Deus flui torrencialmente sobre meus filhos, lavando toda a sujeira do pecado, purificando toda a contaminação do mundo, renovando toda a área que foi danificada pela ação do maligno. Não vos canseis de interceder por eles, não desistais de protegê-los, não cesseis de guiá-los até que todos, absolutamente todos, estejam salvos, curados, restaurados, estabelecidos firmemente na fé e no amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Criador dos céus e da terra, fonte de toda a vida, origem de todo bem, neste momento eu me prostro em vossa presença santíssima, com meu coração completamente aberto, sem reservas, sem máscaras, sem fingimentos. Venho como realmente sou,
Um pai, uma mãe, frágil, imperfeito, muitas vezes inadequado para a missão gigantesca de educar almas eternas, mas absolutamente apaixonado por estes filhos que vós me confiastes. Senhor, eles não são apenas meus filhos, são primeiramente vossos filhos. Eu apenas tomei emprestado por algumas décadas estas vidas preciosas que na verdade pertencem a vós por direito de criação e redenção. Por isso, venho devolvê-los às vossas mãos, reconhecendo que só vós podeis guardar perfeitamente o que é vosso. Recebei-os, Senhor, envolvei-os em vossos braços eternos. Que vosso olhar paternal nunca se afaste deles, nem por um segundo, nem por uma fração de milésimo de segundo. Pai Celestial, eu reivindico sobre meus filhos todas as promessas que vós fizestes em vossa palavra santa e infalível. Reivindico a promessa de que se educarmos a criança no caminho em que deve andar, ainda quando for velho, não se desviará dele. Reivindico a promessa de que vós dareis vossos anjos ordem a nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Reivindico a promessa de que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Reivindico a promessa de que se crermos no Senhor Jesus, seremos salvos nós e toda a nossa casa. Reivindico a promessa de que a misericórdia de Deus está sobre os que o temem, de geração em geração. Reivindico a promessa de que os filhos dos justos serão poderosos na terra. Reivindico a promessa de que derramareis vosso espírito sobre toda a carne. Nossos filhos e filhas profetizarão, nossos jovens terão visões. Cada uma destas promessas eu marco agora com o sangue de Jesus sobre a vida de cada um de meus filhos, selando-os como propriedade do reino de Deus. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, Salvador da humanidade, meu Redentor pessoal, eu vos entrego meus filhos neste momento, assim como Maria vos entregou ao Pai quando era ainda um bebê no templo. Assim como Ana consagrou Samuel antes mesmo dele nascer, eu consagro meus filhos ao vosso serviço. Que sejam vossos discípulos fiéis, vossos seguidores leais, vossas testemunhas corajosas nesta geração perversa e corrupta. Implantai em seus corações um amor apaixonado por vós, uma fome insaciável de vossa presença, uma sede inextinguível de vossa palavra. Fazei com que encontrem em vós tudo o que precisam: identidade, propósito, significado, alegria, paz, satisfação. Que possam dizer como Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que experimentem o que significa estar crucificados com Cristo e não viver mais eles, mas Cristo viver neles. Que sejam transformados de glória em glória à vossa imagem, refletindo cada vez mais vosso caráter santo, vosso amor sacrificial, vossa humildade genuína, vossa coragem inabalável. Jesus, vós que dissestes: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Eu trago cada um de meus filhos, sejam ainda criancinhas, sejam adolescentes rebeldes, sejam jovens adultos confusos, e os coloco aos vossos pés. Imponde vossas mãos sagradas sobre cada um deles, como fazíeis quando caminháveis pela Galileia. Abençoai-os com a mesma ternura com que abençoáveis os pequenos que vos traziam. Olhai para eles com o mesmo amor com que olhastes para o jovem rico, mesmo quando ele se afastou. Chamais-os com a mesma autoridade com que chamastes Lázaro para fora da tumba do pecado e da morte. Perdonai-os com a mesma misericórdia com que perdoastes a mulher adúltera. Restaurai-os com a mesma graça com que restaurastes Pedro depois de sua negação. Transformai-os com o mesmo poder com que transformastes Saulo, o perseguidor, em Paulo, o apóstolo. Nada é impossível para vós, Senhor. Se pudestes fazer o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar, o leproso ficar limpo e o morto ressuscitar,
podeis perfeitamente fazer meus filhos voltarem para casa, voltarem para a fé, voltarem para vós. Espírito Santo de Deus, Consolador prometido pelo Pai, santificador das almas, mestre interior, guia infalível, eu vos invoco sobre a vida de cada um de meus filhos. Derramai-vos sobre eles como óleo precioso derramado sobre a cabeça de Arão, escorrendo por sua barba até a orla de suas vestes. Enchei-os completamente com vossa presença gloriosa, expulsando toda presença maligna, toda influência demoníaca, toda contaminação mundana. Batizai-os com fogo santo, que queime toda impureza, toda maldade, todo pecado. Soprai sobre seus ossos secos, como soprastes no vale da visão de Ezequiel, ressuscitando o que estava morto, renovando o que estava envelhecido, revigorando o que estava fraco. Iluminai seus entendimentos obscurecidos pelo pecado e pela mentira. Convencei-os de seus erros com vossa voz suave, mas firme. Guiai-os a toda a verdade, conduzindo-os pelos caminhos da justiça por amor do vosso nome. Confortai-os em suas aflições, fortalecei-os em suas fraquezas, encorajai-os em seus medos, consolai-os em suas tristezas. Espírito Santo, transformai meus filhos em vossos templos vivos, santos e agradáveis a Deus. Habitai neles permanentemente, não como hóspede temporário, mas como Senhor absoluto de suas vidas. Governai seus pensamentos, emoções, vontades, decisões, ações. Produzi neles os frutos que só vós podeis gerar. Amor sacrificial, alegria indizível, paz que excede todo entendimento, paciência para suportar tribulações, bondade que abençoa inimigos, benignidade que desarma a hostilidade, fidelidade que persevera até o fim, mansidão que revela força sob controle, domínio próprio que vence toda tentação. Equipai-os com vossos dons sobrenaturais, para que sejam instrumentos úteis na edificação do corpo de Cristo. Concedei-lhes sabedoria para tomar decisões certas, conhecimento para compreender vossa vontade, discernimento para distinguir o bem do mal, fé para mover montanhas, poder para expulsar demônios, autoridade para curar enfermos, ousadia para pregar o Evangelho sem medo. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus uno e trino, eternamente bendito, eu vos adoro neste momento com todas as forças de minha alma. Reconheço vossa soberania absoluta sobre todas as coisas, incluindo sobre a vida de meus filhos. Confio em vossa bondade infinita, que sempre deseja nosso bem supremo. Descanso em vossa sabedoria perfeita, que nunca erra. Apoio-me em vosso poder ilimitado que tudo pode realizar. Agarro-me em vossas promessas infalíveis que jamais falharam. Senhor, vós sois maior que todos os problemas de meus filhos. Vós sois mais forte que todos os inimigos que os atacam. Vós sois mais sábio que todas as confusões que enfrentam. Vós sois mais rico que todas as necessidades que experimentam. Vós sois mais fiel que todas as pessoas que os decepcionaram. Portanto, confio meus filhos totalmente em vossas mãos, sabendo que nada nem ninguém pode arrancá-los de vossa mão poderosa. São Miguel Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, voltai. Vossa atenção celestial para este momento de clamor intenso. O Pai está ouvindo, o Filho está intercedendo, o Espírito está gemendo por meus filhos. Uni vosso clamor angelical ao nosso clamor terreno. Façais coro com as súplicas que sobem da terra até alcançarem o trono de graça. Que vossas vozes poderosas ecoem pelos átrios celestiais. Senhor Deus dos exércitos, olhai para estes filhos. Compadecei-vos destas crianças, salvai esta descendência, cumpri vossas promessas sobre esta família. Não cesseis de interceder, não pareis de clamar. Não vos caleis até que o céu se rasgue e a resposta desça como chuva torrencial de bênçãos, curas, milagres, livramentos, salvações.
Invoco agora a intercessão poderosíssima de Maria Santíssima, Mãe de Deus e Mãe Nossa, Rainha dos anjos e dos homens. Ó Maria, vós que sois mãe, conheceis perfeitamente a dor de um coração materno que sofre pelos filhos. Vós que vistes vosso próprio filho ser rejeitado, perseguido, torturado, morto, sabeis o que significa ver um filho sofrer. Eu vos entrego meus filhos neste momento, colocando-os sob vosso manto protetor. Cobri-os com vossa intercessão maternal. Defendei-os com vosso poder de medianeira de todas as graças. Esmagais a cabeça da serpente que tenta envenenar suas almas. Apresentai-os constantemente a vosso Filho Jesus, lembrando-o de que Ele mesmo na cruz os confiou aos vossos cuidados quando disse: Eis aí tua mãe. Sede verdadeiramente mãe de meus filhos, amando-os, educando-os, corrigindo-os, consolando-os, guiando-os sempre para vosso Filho, que é o caminho, a verdade e a vida. Invoco também a intercessão de São José, guardião da Sagrada Família, patrono da Igreja Universal, terror dos demônios. Ó São José, vós que protegestes Jesus e Maria de todos os perigos, protegei agora minha família. Vós que trabalhastes honestamente para sustentar a Sagrada Família, abençoais o trabalho de meus filhos. Vós que ensinastes um ofício ao Filho de Deus, educais meus filhos na sabedoria e na virtude. Vós que fostes modelo de pai terreno, ensinais-me a ser pai, a ser mãe, a imagem de vossa paternidade justa e misericordiosa. Vós que morrestes nos braços de Jesus e Maria, alcançais para meus filhos a graça de uma morte santa, precedida por uma vida santa. Guardai nossa família como guardastes a vossa. Defendei nosso lar, como defendestes o lar de Nazaré. Fazei de nossa casa uma nova Nazaré, onde Jesus reina. Maria intercede e o Espírito Santo habita permanentemente. Invoco todos os anjos e santos do céu. Anjo da guarda de cada um de meus filhos, redobrai vossa vigilância. Sede seus companheiros inseparáveis, seus protetores incansáveis, seus guias infalíveis. Quando o perigo se aproximar, afastai-os dele ou afastai o perigo deles. Quando a tentação surgir, inspirais-lhes força para resistir. Quando a decisão precisar ser tomada, iluminai suas mentes com a luz divina. Quando o desânimo quiser se instalar, confortai seus corações. Todos os santos que triunfaram na fé, intercedei por meus filhos. Santos mártires que deram a vida por Cristo, dai-lhes coragem para serem fiéis. Santos confessores que viveram em santidade, ensinais-lhes o caminho da virtude. Santas virgens que guardaram sua pureza, protegei a castidade de meus filhos. Santos casados que foram fiéis em seus matrimônios, abençoais os futuros casamentos de minha descendência. Façam todos uma corrente de intercessão que ligue a terra ao céu, trazendo sobre meus filhos todas as graças necessárias para sua salvação eterna e santificação progressiva. Senhor, eu decreto neste momento que meus filhos viverão e não morrerão. Não morrerão fisicamente antes do tempo determinado por vós. Não morrerão espiritualmente afogados no pecado. Não morrerão emocionalmente esmagados pela depressão. Não morrerão socialmente isolados e rejeitados. Não morrerão financeiramente na pobreza e na miséria. Eles viverão em plenitude de vida. Viverão para glorificar vosso nome, viverão para cumprir vossos propósitos, viverão para abençoar muitas pessoas, viverão para criar famílias piedosas, viverão para gerar descendência santa, viverão para ver vossa glória manifestada em suas próprias existências. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, decreto vida abundante sobre cada um de meus filhos. Amém e amém. Ó Deus de toda graça e misericórdia, chegamos ao fim desta longa jornada de oração com corações cheios de esperança e fé renovada.
Tudo o que pedimos, todos os clamores que fizemos, todas as lágrimas que derramamos, todas as palavras que pronunciamos, foram ouvidas por vós, Senhor, que nunca rejeitas a oração sincera de um pai, de uma mãe, que intercede por seus filhos. Neste momento de conclusão, eu não apenas termino uma oração, mas estabeleço um novo começo para minha família. Daqui para frente, as coisas serão diferentes. O clima espiritual de minha casa mudou, a atmosfera celestial sobre minha descendência se transformou. Os anjos receberam suas ordens de marcha, os demônios foram expulsos definitivamente. O céu se abriu e as bênçãos começaram a descer como chuva sobre terra seca. Eu creio, Senhor, creio que vós já começastes a operar milagres na vida de cada um de meus filhos. Creio que a transformação já está em andamento, mesmo que meus olhos naturais ainda não vejam as evidências. Creio porque vós sois fiel e vossa palavra não volta vazia. São Miguel Arcanjo, eu vos agradeço profundamente por vossa proteção poderosa sobre minha descendência. Sei que a partir deste momento, vossa espada flamejante está permanentemente desembainhada, pronta para cortar qualquer mal que tente se aproximar de meus filhos. Agradeço, porque vós nunca dormis, nunca descansais, nunca desvieis vosso olhar vigilante daqueles que estão sob vossa guarda celestial. Confio que toda tentação será interceptada por vós antes de chegar aos meus filhos com força total. Confio que todo acidente será evitado por vossa intervenção sobrenatural. Confio que toda emboscada do inimigo será descoberta e desmantelada por vossa inteligência angelical. Confio que todo plano maligno fracassará diante de vossa estratégia militar celestial. Glorioso Príncipe, fazei minha casa um território conquistado e ocupado pelas forças do bem, onde nenhum espírito maligno ouse entrar, onde nenhuma maldição consiga se estabelecer, onde apenas bênçãos habitam e se multiplicam. Desde a fundação até o telhado, das paredes aos móveis, de cada cômodo a cada objeto, que tudo em minha casa irradie a presença santificadora de Deus, protegida por vossa vigilância angélica inquebrantável. São Gabriel Arcanjo, eu vos agradeço por todas as mensagens de esperança que trareis a meus filhos nos dias, meses e anos vindouros. Sei que vós já fostes enviado pelo Pai Celestial com decretos de vitória, com anúncios de bênçãos, com revelações de propósito, que desdobrarão na vida de cada membro de minha família, no tempo perfeito de Deus. Agradeço antecipadamente por cada sonho inspirador que plantareis em seus corações enquanto dormem, por cada intuição divina que colocareis em suas mentes enquanto estão acordados, por cada coincidência providencial que orquestrareis para que estejam no lugar certo na hora certa, encontrando as pessoas certas que os ajudarão a cumprir seus destinos. Mensageiro celestial, mantende sempre abertos os canais de comunicação entre o céu e meus filhos, que ouçam claramente a voz do Espírito Santo quando ele lhes falar, que reconheçam prontamente a direção divina quando ela vier, que obedeçam imediatamente aos impulsos santos que vós inspirareis em suas consciências. Fazei-os sensíveis às coisas espirituais, atentos aos sinais divinos, receptivos às instruções celestiais que constantemente fluem do trono de Deus, para todos aqueles que têm ouvidos para ouvir e corações abertos para receber. São Rafael Arcanjo, eu vos agradeço pela cura que já está fluindo através de vossas mãos celestiais sobre cada área danificada da vida de meus filhos. Creio que toda enfermidade está sendo expulsa, toda ferida está sendo curada, toda dor está sendo aliviada, toda fraqueza está sendo fortalecida pelo poder terapêutico de Deus que opera através de vós.
Agradeço porque vós acompanhareis meus filhos em todas as suas jornadas, assim como acompanhastes Tobias, guiando-os pelos melhores caminhos, protegendo-os dos piores perigos, conectando-os com as melhores companhias, livrando-os das piores influências. Médico divino, restaurai completamente a saúde física de cada um deles, que seus corpos funcionem perfeitamente, com todos os órgãos operando em harmonia, todos os sistemas trabalhando em equilíbrio, todas as células reproduzindo-se saudavelmente. Afastais de minha linhagem toda tendência a doenças crônicas, toda predisposição a enfermidades genéticas, todo risco de condições hereditárias. Estabelecei um novo padrão de saúde em minha árvore genealógica, onde longevidade, vitalidade e bem-estar sejam a norma e não a exceção. 3 gloriosos arcanjos, eu vos encomendo agora não apenas meus filhos diretos, mas toda a minha descendência futura até a 1000ª geração. Cada bebê que ainda nascerá em minha família venha ao mundo já coberto por vossa proteção. Cada criança que crescerá sob minha linhagem seja guiada por vossa sabedoria. Cada adolescente que passará por transformações seja fortalecido por vosso poder. Cada jovem adulto que enfrentará decisões cruciais seja iluminado por vossa luz. Cada pessoa madura que levará meu sobrenome seja abençoada por vossa intercessão. Que haja em minha família uma sucessão ininterrupta de gerações fiéis, um rio caudaloso de pessoas que amam a Deus, servem ao próximo e glorificam o nome do Senhor. Que quando os historiadores futuros estudarem minha árvore genealógica, encontrem ali uma galeria de heróis da fé, uma linhagem de santos, uma descendência que mudou o mundo para melhor por causa de seu compromisso inabalável com os valores do Reino de Deus. Pai Celestial, eu vos agradeço porque esta oração não termina aqui. Ela continuará ecoando nos céus eternamente. Cada palavra pronunciada foi registrada. Cada lágrima derramada foi recolhida, cada gemido do coração foi ouvido. E vós, que sois fiel e justo, respondereis no tempo certo, da maneira certa, com o resultado certo. Eu posso não ver a resposta completa hoje, talvez nem amanhã, mas sei que ela virá. Como Abraão, creio contra toda esperança. Como Jó, ainda que me mates, em ti confiarei. Como Abacuque, mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, exultarei no Senhor. Minha fé não depende de circunstâncias visíveis, mas da fidelidade invisível de um Deus que nunca falha. Por isso declaro com todas as forças de minha alma: vós fareis maravilhas na vida de meus filhos. Vós mostrareis vosso poder em minha descendência. Vós provareis que sois o Deus que ouve orações e responde com abundância, muito além do que pedimos ou pensamos. Senhor Jesus, eu confio meus filhos completamente em vossas mãos perfuradas, aquelas mãos que abençoaram crianças, que curaram enfermos, que ressuscitaram mortos, que foram pregadas na cruz por amor a nós. Essas mãos agora seguram firmemente cada um de meus filhos. Nada nem ninguém pode arrancá-los de vossa mão, nem as tentações mais sedutoras, nem os argumentos mais convincentes, nem as pressões mais intensas, nem os medos mais paralisantes. Vós os segurareis até o fim, vós os guardareis até que estejam salvos, santificados e glorificados. Vós não permitireis que nenhum deles se perca, porque são herança que o Pai vos deu, e vós prometestes não perder nenhum dos que vos foram confiados. Meus filhos têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Têm seus destinos traçados desde antes da fundação do mundo. Têm seus propósitos estabelecidos desde a eternidade. E tudo isso se cumprirá, porque vós sois fiel para completar a boa obra que começastes.
Espírito Santo, derramai-vos continuamente sobre minha família. Que nossa casa seja um cenáculo permanente, onde vossa presença habita, vosso fogo queima, vosso vento sopra, vossa unção flui. Batizai cada membro de minha família repetidamente com vosso poder. Renovai dia após dia o frescor de nosso primeiro amor por Deus. Mantende sempre acesa a chama da paixão por Jesus em nossos corações. Fazei-nos uma família pentecostal no melhor sentido, cheia do Espírito, ousada na fé, poderosa na oração, eficaz no testemunho, comprometida com a missão, apaixonada pela palavra, dedicada à adoração, generosa na caridade. Que sejamos reconhecidos não pelo nosso sobrenome ou posses materiais, mas pelo fruto abundante do Espírito que transborda de nossas vidas e abençoa todos ao nosso redor. Maria, Santíssima Mãe de Deus e Mãe Nossa, agradeço por vossa intercessão maternal. Continuais cobrindo meus filhos com vosso manto protetor. Continuais apresentando-os diariamente a vosso Filho. Continuais educando-os com vossa ternura e firmeza. Continuais defendendo-os do dragão infernal que ruge ao redor, procurando a quem possa devorar. Ó Mãe, fazei de meus filhos verdadeiros filhos vossos, consagrados ao vosso imaculado coração, devotos do Santo Rosário, propagadores da devoção mariana, defensores das vossas aparições e mensagens, que levem sempre o escapulário como sinal de vossa proteção, que rezem sempre a Ave Maria como expressão de sua devoção filial, que celebrem sempre vossas festas com alegria e fervor. Por vossa intercessão poderosíssima, todos os meus filhos serão salvos, todos alcançarão a vida eterna, todos estarão um dia reunidos convosco no paraíso celeste. São José, guardião da Sagrada Família, continuais vigiando sobre minha família terrena. Protegei nosso lar como protegestes o lar de Nazaré. Providenciai nossas necessidades materiais como providenciastes para Jesus e Maria. Ensinai os homens de minha família a serem pais justos, maridos fiéis, trabalhadores honestos. Ensinai as mulheres de minha família a serem mães amorosas, esposas dedicadas, trabalhadoras diligentes. Fazei de nossa família uma imagem da Sagrada Família, onde Jesus é o centro, Maria é honrada e vós sois venerado como modelo de vida cristã autêntica. Terror dos demônios, expulsais para longe todo espírito maligno que se atreva a rondar nossa casa. Patrono da boa morte, alcançais para todos nós a graça de morrermos em estado de graça, assistidos pelos sacramentos, amparados pela Igreja, consolados pela presença de Jesus, Maria e vós mesmo. Anjo da guarda de cada um de meus filhos, agradeço vossa fidelidade silenciosa, mas constante. Sei que estáis sempre ali, mesmo quando não vos vemos, mesmo quando não vos sentimos, mesmo quando não agradecemos vossa presença. Continuais exercendo vosso ministério angelical com perfeição. Continuais inspirando bons pensamentos, afastando más companhias, sugerindo decisões sábias, impedindo acidentes fatais, desviando perigos mortais. Minha gratidão é pequena demais para retribuir tudo o que fazeis por meus filhos, mas peço que aceiteis meu reconhecimento sincero e minha promessa de educar meus filhos a vos respeitarem, vos honrarem e vos obedecerem como representantes de Deus em suas vidas. E agora, chegando verdadeiramente ao fim desta oração, eu faço uma declaração profética sobre minha descendência. Esta família serve ao Senhor. Esta casa está edificada sobre a rocha que é Cristo. Esta linhagem está plantada no jardim de Deus. Esta descendência produzirá frutos eternos. Os ventos podem soprar, as tempestades podem vir, as tribulações podem nos atingir, mas não cairemos porque nossos alicerces são eternos, nossa fundação é inabalável, nossa esperança é viva. Meus filhos serão como árvores
Plantadas junto a ribeiros de águas, que dão fruto no tempo certo, prosperarão em tudo que fizerem. Serão como estrelas que resplandecem na escuridão desta geração. Iluminarão o caminho para muitos. Serão como cidades edificadas sobre montes, impossíveis de esconder, testemunhas visíveis da glória de Deus. Serão como sal que tempera e preserva, influenciarão positivamente sua sociedade. Serão como fermento que leveda toda a massa, transformarão seus ambientes com os valores do reino. Declaro que o melhor ainda está por vir para minha família. Os dias de glória superam os dias de luta. As vitórias futuras eclipsarão as derrotas passadas. As alegrias vindouras compensarão as tristezas sofridas. As bênçãos que descerão ultrapassarão as maldições que foram quebradas. Deus fará algo novo em minha casa, algo que nossos ouvidos nunca ouviram, nossos olhos nunca viram, nossos corações nunca imaginaram. Ele abrirá portas que ninguém pode fechar, ele fechará portas que ninguém pode abrir, ele exaltará os humildes de nossa família e abaterá os soberbos que se levantam contra nós. Ele será nosso Deus e nós seremos seu povo, de geração em geração, para sempre. Portanto, eu encerro esta oração não com um ponto final, mas com reticências, porque a história continua. Porque o milagre está em andamento, porque Deus ainda não terminou de escrever os capítulos gloriosos que reservou para minha família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo poder do sangue de Jesus, pela intercessão de Maria Santíssima, pela proteção de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, pela guarda dos anjos, pela comunhão dos santos. Amém, amém e amém. Assim seja agora e para sempre. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, retorno novamente à vossa presença, porque meu coração transborda de súplicas que ainda não foram totalmente expressas. Há camadas mais profundas de intercessão que preciso fazer por meus filhos. Há áreas específicas de suas vidas que necessitam de cobertura espiritual mais intensa. Há dimensões de proteção angelical que desejo invocar com ainda mais fervor. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, convoco vossa presença novamente para este momento sagrado de clamor. Venham com toda a autoridade celestial que Deus vos conferiu. Venham com todo o poder angélico que vos foi delegado. Venham com toda a sabedoria divina que conheceis. Porque a batalha pela alma de meus filhos não terminou. Porque a guerra espiritual continua rugindo. Porque o inimigo não desiste facilmente de suas presas. Mas eu também não desistirei. Orarei quantas vezes for necessário, clamarei até que os céus se rasguem, intercederei até que a vitória completa seja estabelecida sobre toda a minha descendência. São Miguel Arcanjo, eu vos peço especificamente que protejais a mente de cada um de meus filhos. Vivemos numa era de guerra psicológica, onde o campo de batalha principal é a mente humana. O inimigo ataca com pensamentos destrutivos, bombardeia com ideias suicidas, invade com imagens impuras, contamina com filosofias mentirosas, confunde com doutrinas demoníacas. Meus filhos estão expostos diariamente a uma enxurrada de informações tóxicas através de telas de celulares, computadores, televisões. Algoritmos malignos alimentam suas mentes com conteúdo cada vez mais perverso. Influenciadores digitais promovem estilos de vida contrários aos mandamentos divinos. Redes sociais criam realidades paralelas que distorcem a percepção da verdade. Ó poderoso Príncipe Celestial, colocai um filtro angelical sobre a mente de meus filhos. Bloqueai todo o pensamento que não vem de Deus. Interceptai toda ideia que contradiz a palavra. Rejeite toda filosofia que nega Cristo. Destruí toda a fortaleza mental que o diabo construiu. Libertai suas mentes de toda a prisão psicológica.
Restaurai o padrão original de pensamento que Deus estabeleceu quando os criou. Que pensem como Cristo pensa, vejam como Deus vê, julguem como o Espírito Santo julga. São Miguel. Protegei também a identidade de meus filhos nestes tempos confusos, onde até mesmo o conceito básico de identidade está sendo atacado. O inimigo tem semeado confusão sobre gênero, sexualidade, propósito, valor, origem, destino. Jovens não sabem mais quem são, de onde vieram, para onde vão. Questionam até mesmo sua identidade biológica fundamental. Rejeitam o projeto original do Criador. Acreditam que podem se autodeterminar completamente, como se fossem seus próprios criadores. Ó guardião da verdade divina, ancorais a identidade de meus filhos na realidade eterna de quem Deus os criou para ser. Eles são filhos e filhas do Deus Altíssimo. Eles são criados à imagem e semelhança do Criador. Eles são meninos ou meninas, homens ou mulheres, conforme Deus os formou no ventre materno. Eles têm propósito eterno definido antes da fundação do mundo. Eles têm valor infinito porque foram comprados com o precioso sangue de Cristo. Não permitis que mentiras sobre identidade os enganem. Não deixeis que confusão sobre sexualidade os desvie. Não consintais que relativismo sobre verdade os destrua. Estabelecei suas identidades sobre a rocha sólida da palavra de Deus que permanece para sempre. São Gabriel Arcanjo, eu vos peço especialmente que inspireis sonhos santos nos corações de meus filhos. Numa geração sem sonhos, sem visão, sem esperança, meus filhos precisam sonhar os sonhos de Deus. Preciso que vejam além do presente difícil e vislumbrem o futuro glorioso que o Senhor preparou. Precisam ouvir a voz profética que anuncia dias melhores. Precisam receber revelação sobre os planos divinos para suas vidas. Ó mensageiro celestial, despertais neles aspirações nobres. Plantai em suas almas ambições santas. Inspirai-lhes projetos que glorifiquem a Deus e abençoem a humanidade. Fazei com que sonhem em ser instrumentos de transformação social, agentes de mudança espiritual, pioneiros de avivamento, revolucionários do amor, guerreiros da justiça, profetas da esperança. Que não desperdicem suas vidas em futilidades, não gastem seu potencial em frivolidades, não enterrem seus talentos em mediocridade. Anunciai sobre eles que são chamados para a grandeza no reino de Deus, que farão obras ainda maiores que estas, porque Jesus foi para o Pai, que cumprirão a missão específica para qual foram criados e ungidos. São Gabriel, declarais também sobre meus filhos palavras de prosperidade santa. Eu rejeito o espírito de pobreza que tem assolado minha família por gerações. Rejeito a mentalidade de escassez que nos fez acreditar que somos destinados a sempre ter pouco. Rejeito a maldição financeira que tem bloqueado as bênçãos materiais que Deus deseja derramar. Meus filhos não serão pobres, não passarão necessidades, não mendigarão pão, não serão devedores, mas credores. Não estarão na cauda, mas na cabeça. Não tomarão emprestado, mas emprestarão. Anunciai sobre suas vidas que prosperam em tudo que fazem, que suas mãos são abençoadas para produzir riqueza, que sua criatividade gera inovação, que suas ideias se transformam em negócios prósperos, que seu trabalho é recompensado abundantemente, que suas empresas crescem e se multiplicam, que suas finanças são organizadas sob princípios bíblicos, que dizimam e ofertam com alegria, que são generosos com os necessitados, que usam recursos materiais como mordomos fiéis, não como proprietários egoístas. Proclamai que a bênção de Abraão, a promessa de prosperidade feita aos patriarcas, a herança de abundância prometida aos filhos de Deus, tudo isso desceu sobre minha família e se manifestará poderosamente na vida de cada um de meus filhos e toda a minha descendência. São Rafael Arcanjo, eu vos peço que cureis especificamente todas as feridas emocionais profundas que meus filhos carregam.
Há traumas de infância que eles nem lembram conscientemente, mas que continuam influenciando comportamentos na vida adulta. Há palavras duras que foram ditas sobre eles e que se tornaram profecias autodestrutivas. Há rejeições experimentadas que criaram padrões de insegurança e necessidade excessiva de aprovação. Há abusos sofridos, físicos, emocionais, sexuais, espirituais, que deixaram marcas invisíveis, mas dolorosíssimas. Há perdas não processadas adequadamente que se transformaram em luto complicado. Há decepções amorosas que quebraram sua capacidade de confiar e amar novamente. Há fracassos que destruíram sua autoestima e autoconfiança. Ó Médico Celestial, mergulhai nas profundezas do inconsciente de meus filhos, onde residem estas feridas escondidas. Trazei à luz tudo que precisa ser curado. Aplicais o bálsamo terapêutico do amor de Deus sobre cada memória dolorosa. Ressignificais cada experiência traumática através da perspectiva da redenção. Transformais cada cicatriz em troféu de vitória. Fazei uma obra tão completa de cura interior que, quando revisitarem o passado, não sintam mais dor. Apenas gratidão pela jornada que os trouxe até aqui. São Rafael, curais também os relacionamentos quebrados em minha família. Há pais e filhos que não se falam há anos. Há irmãos separados por mágoas antigas. Há parentes distantes por orgulho ferido. Há casamentos em crise dentro de nossa linhagem. Há noivados que terminaram mal. Há amizades que se romperam tragicamente. Esta fragmentação relacional não vem de Deus. O Senhor deseja união, comunhão, reconciliação, restauração. Ó Rafael, vós que unistes Tobias e Sara num casamento abençoado, uni também os separados em minha família, suavizais corações endurecidos, amoleceis mentes obstinadas, curais memórias feridas, inspirais perdão genuíno, promovais diálogos restauradores, criais oportunidades para a reconciliação, removeis o orgulho que impede a humildade de pedir desculpas, destruí o rancor que bloqueia a misericórdia de perdoar. Que nossa família seja modelo de amor fraterno, de perdão mútuo, de graça recíproca, de paciência uns com os outros, de união que reflete a unidade da Santíssima Trindade. 3 poderosos arcanjos, eu vos consagro agora os futuros cônjuges de meus filhos. Alguns já estão namorando ou noivos. Guardai estes relacionamentos. Protegei-os de toda influência destrutiva. Fortalecei seu compromisso mútuo. Preparai-os para matrimônio santo e duradouro. Outros ainda não conheceram seus futuros esposos ou esposas. Guiai-os ao encontro no tempo certo. Afastais pretendentes inadequados. Aproximais as pessoas certas. Criais circunstâncias providenciais para que se conheçam. Que meus filhos se casem não por paixão cega ou necessidade carente, mas por direção divina e maturidade emocional. Que escolham cônjuges que amam a Deus acima de tudo, que têm caráter sólido, valores cristãos, propósitos compatíveis, visão compartilhada. Que construam casamentos edificados sobre Cristo, a rocha inabalável. Que seus lares sejam pequenas igrejas domésticas onde se ora junto, se lê a Bíblia em família, se educam filhos no temor do Senhor. Protegei seus matrimônios futuros de toda ameaça, infidelidade, pornografia, vícios, violência doméstica, problemas financeiros, interferência de terceiros, incompatibilidade sexual, diferenças irreconciliáveis. Façam de cada casamento formado por meus filhos uma aliança indissolúvel que reflita o amor de Cristo pela Igreja e perdure até que a morte os separe. Ó São Miguel, eu vos peço proteção especial sobre a sexualidade de meus filhos. Vivemos tempos de revolução sexual, onde toda norma foi abolida, todo limite foi transgredido, toda perversão foi normalizada.
A pureza é zombada, a castidade é ridicularizada, a virgindade é desprezada. Meus filhos são bombardeados desde cedo com mensagens hipersexualizadas. A pornografia está a um clique de distância. A promiscuidade é glamourizada em filmes e músicas. O sexo casual é promovido como libertação. As consequências devastadoras, gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis, traumas emocionais, vínculos de alma nocivos, são minimizadas ou ignoradas. Príncipe Celestial, guardais a pureza de meus filhos, preservai sua castidade até o matrimônio, protegei-os de toda tentação sexual, dai-lhes força para resistir quando a carne clamar. Inspirai-lhes autocontrole quando a paixão inflamar. Removeis de seus caminhos toda pessoa que tente seduzi-los para a impureza. Bloqueai seu acesso a conteúdo pornográfico. Libertai-os se já estão escravizados por vícios sexuais. Curai-os se já foram feridos por experiências sexuais traumáticas. Restaurai sua capacidade de vivenciar sexualidade sadia, santa, conforme o plano original de Deus. Dentro do casamento, com amor verdadeiro, gerando vida e intimidade profunda. São Gabriel, anunciai sobre meus filhos que serão pais e mães piedosos, educadores sábios, exemplos viventes para a próxima geração. Quando chegar o tempo de terem seus próprios filhos, meus netos e netas, que estejam preparados para esta responsabilidade sagrada. Que não repitam erros que eu cometi em sua educação, mas que aprendam com meus acertos e superem minhas limitações, que criem filhos na disciplina e admoestação do Senhor, que transmitam a fé não apenas com palavras, mas com exemplo de vida coerente, que estabeleçam lares onde Deus é honrado, Cristo é exaltado, o Espírito Santo é bem-vindo, que leiam a Bíblia com seus filhos, orem em família, frequentem a igreja regularmente, pratiquem as obras de misericórdia, que sejam presentes fisicamente e emocionalmente na vida de seus filhos, não pais ausentes ou omissos. Que equilibrem amor e disciplina, ternura e firmeza, graça e verdade. Preparai-os desde já para esta missão futura de paternidade e maternidade que perpetuará nossa linhagem de fé por mais gerações. São Rafael, eu vos entrego a saúde mental de meus filhos nesta era de ansiedade epidêmica e depressão generalizada. As estatísticas são alarmantes. Suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens. Transtornos mentais atingem proporções pandêmicas. Uso de antidepressivos dispara em todas as faixas etárias. Meus filhos não estão imunes a esta crise de saúde mental. Vivem sob pressão constante de performar bem academicamente, profissionalmente, socialmente. Sofrem comparação cruel nas redes sociais, onde todos mostram apenas suas melhores versões editadas e filtradas. Experimentam solidão profunda, mesmo estando sempre conectados digitalmente. Sentem ansiedade paralisante sobre o futuro incerto. Lutam com pensamentos obsessivos, medos irracionais, pânicos inexplicáveis. Médico celestial, curai suas mentes atormentadas, trazei paz onde há tormenta interior, restaurais equilíbrio químico cerebral se houver desequilíbrio, removeis toda raiz espiritual de opressão demoníaca que se manifesta como doença mental, dai-lhe sono reparador quando a insônia ataca, acalmai seus pensamentos acelerados, aquietai suas preocupações excessivas, enchei-os de esperança real que vence o desespero, implantai em suas almas a paz de Deus que excede todo entendimento e que guarda seus corações e mentes em Cristo Jesus. Gloriosos arcanjos, eu vos peço que inspireis em meus filhos paixão ardente por missões e evangelização, que não vivam vidas cristãs mornas, acomodadas, egoístas, focadas apenas em sua própria salvação e bem-estar. Que sejam discípulos missionários, evangelizadores corajosos, testemunhas ousadas de Cristo em todos os ambientes que frequentam.
que preguem o evangelho em escolas, universidades, locais de trabalho, academias, clubes, festas, redes sociais, onde quer que estejam. Que não se envergonhem de Jesus, nem se acovardem diante da perseguição que inevitavelmente virá. Que estejam dispostos a pagar o preço do discipulado autêntico: renúncia, sacrifício, rejeição, incompreensão, perda de amizades, prejuízos profissionais se necessário. Que digam como os apóstolos: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Que sejam luzes que brilham intensamente neste mundo de trevas, sal que tempera esta sociedade insípida, fermento que leveda esta massa corrompida. Que suas vidas inteiras sejam missão contínua de glorificar a Deus e fazer discípulos de todas as nações. Eu decreto neste momento que meus filhos experimentarão avivamento pessoal. Que o fogo do Espírito Santo desça sobre eles como desceu no Pentecostes. Que sejam batizados com fogo purificador que queima toda escória. Que tenham experiências sobrenaturais genuínas com Deus que transformem radicalmente suas vidas. Que vejam visões do céu e do inferno que mudem suas perspectivas eternas. Que ouçam a voz audível de Deus chamando-os para propósitos específicos. Que sintam o toque físico do Espírito Santo curando, libertando, capacitando. Que operem milagres em nome de Jesus. Que expulsem demônios com autoridade. Que segurem enfermos pela imposição de mãos. Que ressuscitem mortos espirituais para a vida nova em Cristo. Que sejam usados poderosamente como instrumentos nas mãos do oleiro divino. Amém. Ó Pai Celestial, Criador de todas as famílias na terra e no céu, venho novamente à vossa presença reconhecendo que a família é ideia vossa, instituição vossa, prioridade vossa. Desde o princípio, no Jardim do Éden, vós estabelecestes a primeira família. Dissestes: não é bom que o homem esteja só. Criastes Eva para Adão, abençoastes a união deles, ordenastes: crescei e multiplicai-vos. A família é o primeiro projeto de Deus, anterior à igreja, anterior ao Estado, anterior a qualquer outra instituição humana. Por isso, o inimigo ataca tão ferozmente as famílias. Satanás sabe que se destruir as famílias, destruirá a própria base da sociedade. Por isso vemos hoje divórcios em massa, lares desfeitos, crianças traumatizadas, relacionamentos fragmentados. Mas eu declaro: minha família não será estatística negativa, minha casa permanecerá de pé, meu lar resistirá aos ataques, porque está edificado sobre vós, Senhor, a rocha eterna que jamais se abala. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, eu vos convoco para serem os guardiões permanentes do lar que estabeleci. Esta casa que habito, esta residência onde meus filhos crescem ou cresceram, este endereço físico onde nossa família se reúne, tudo isso está sob vossa proteção celestial. Purificais este espaço de toda presença maligna que porventura tenha entrado. Se algum objeto desta casa carrega maldição, seja por sua origem, por sua natureza, por alguma consagração demoníaca anterior, revelai-o para que seja destruído. Se algum cômodo foi palco de pecados graves que abriram portais espirituais negativos, fechai estas portas em nome de Jesus. Consagrais cada parede, cada janela, cada porta, cada móvel, cada objeto ao Senhor. Que esta casa seja território conquistado e ocupado pelas forças do reino de Deus. Que anjos montem guarda permanente em seus 4 cantos. Que nenhum espírito maligno consiga ultrapassar seus limites. Que todos que entrarem aqui sintam a presença manifesta do Deus vivo. Transformais esta simples residência terrena num santuário doméstico, numa extensão do próprio céu sobre a terra. São Miguel, estabelecei sobre minha casa uma redoma de proteção angélica impenetrável.
Assim como Deus colocou querubins com espadas flamejantes, guardando o caminho para o Éden, colocai vossa espada ardente, guardando os acessos de minha residência. Nenhum ladrão conseguirá invadir, porque vossa vigilância é perfeita. Nenhum acidente doméstico acontecerá, porque vossa proteção é completa. Nenhum incêndio destruirá, porque vosso poder controla até os elementos naturais. Nenhuma inundação danificará, porque vossa autoridade domina até as águas. Nenhum terremoto abalará, porque vossa força sustenta até o solo. Nenhum raio atingirá, porque vosso escudo desvia até fenômenos atmosféricos. Esta casa está blindada espiritualmente, protegida angelicalmente, coberta divinamente. Declaro que paz habita aqui, alegria reside aqui, amor governa aqui, prosperidade floresce aqui, saúde permanece aqui, salvação se manifesta aqui. Este é território santo, consagrado ao Deus Altíssimo, governado por Cristo Jesus, guardado por anjos poderosos. São Gabriel, anunciai sobre meu lar que aqui se cultiva a presença de Deus, que não seja apenas uma casa de tijolos e cimento, mas um tabernáculo onde a glória divina habita. Que quando as pessoas entrarem aqui, percebam algo diferente, sintam algo especial, experimentem algo transcendente, que a atmosfera espiritual seja tão carregada da presença do Espírito Santo que pecadores se sintam constrangidos a se arrepender, enfermos sejam curados simplesmente por estarem neste ambiente, oprimidos sejam libertados ao cruzarem esta porta. Declarais que minha casa é casa de oração, não covil de ladrões. É lugar de adoração, não espaço de murmuração. É ambiente de gratidão, não de reclamação. É lar de comunhão, não de divisão. É refúgio de paz, não arena de conflito. Anunciais que aqui se lê a Bíblia diariamente, se ora fervorosamente, se adora sinceramente, se jejua regularmente, se testifica constantemente. Que minha família seja conhecida como família que busca a Deus, que honra Cristo, que vive segundo o Espírito. São Rafael, curais todas as dinâmicas familiares disfuncionais que existem em nossa casa. Há padrões de comunicação destrutivos que precisam ser curados. Gritos em vez de diálogos, acusações em vez de escuta, sarcasmo em vez de encorajamento, silêncio passivo-agressivo em vez de conversa franca. Há distribuição desigual de poder onde alguns dominam e outros se submetem ressentidamente. Há coalições nocivas onde uns se unem contra outros em vez de todos se unirem como equipe. Há segredos familiares tóxicos que envenenam relacionamentos. Há expectativas não comunicadas que geram decepções constantes. Há feridas não curadas que continuam sangrando e infectando o clima emocional do lar. Médico das almas, intervinde em nossa dinâmica familiar. Ensinai-nos a nos comunicar com amor e verdade. Ajudai-nos a resolver conflitos construtivamente. Capacitai-nos a perdoar genuinamente e pedir perdão humildemente. Restaurais o respeito mútuo, a consideração recíproca, o apreço sincero entre todos os membros. Fazei de nossa família um organismo saudável, onde cada membro contribui para o bem-estar de todos. 3 arcanjos gloriosos, eu vos peço que inspireis em minha família o cultivo de tradições espirituais saudáveis, que criem memórias preciosas e fortaleçam nossa identidade como família de Deus. Que estabeleçamos o hábito sagrado da oração em família, onde nos reunimos diariamente para agradecer, louvar e interceder juntos. Que instituamos o costume bendito da leitura bíblica compartilhada, onde estudamos as Escrituras e as aplicamos às nossas vidas. Que celebremos as festas litúrgicas com alegria e reverência, tornando-as ocasiões memoráveis que nossos filhos recordarão com carinho e transmitirão aos seus próprios filhos. Que observemos o domingo como dia do Senhor, priorizando o culto coletivo acima de entretenimento secular. Que pratiquemos hospitalidade cristã, abrindo nossa casa para irmãos na fé e para necessitados.
Que realizemos periodicamente jejuns familiares, onde buscamos juntos o rosto de Deus. Que façamos peregrinações a lugares santos que fortaleçam nossa fé. Estas tradições não são ritualismo vazio, mas práticas espirituais vitais que tecem a fibra moral e religiosa de nossa família. São Miguel, eu vos peço especificamente que protejais minha família das estratégias diabólicas que visam destruir a instituição familiar. O inimigo tem trabalhado sistematicamente através da cultura, mídia, educação, legislação, para desconstruir o conceito bíblico de família. Promove ideologia de gênero nas escolas, confundindo crianças sobre sua identidade. Normaliza divórcio através de novelas e filmes, trivializando compromissos matrimoniais. Glamouriza coabitação sem casamento, eliminando a santidade da aliança conjugal. Incentiva aborto como direito reprodutivo, assassinando inocentes no ventre. Redefine casamento para incluir uniões que Deus nunca aprovou, pervertendo o design original. Vilifica paternidade e maternidade tradicionais, zombando de papéis que Deus estabeleceu. Príncipe poderoso, protegei minha família desta lavagem cerebral cultural. Guardai nossas mentes da propaganda ideológica. Preservais nossos valores baseados na palavra imutável de Deus. Que não sejamos arrastados pela correnteza moral desta geração, mas que permaneçamos firmes sobre o fundamento eterno das Escrituras. Que nossa família seja contracultura profética que testemunha para o mundo como Deus planejou que famílias funcionassem. São Gabriel, anunciai sobre minha descendência futura. Meus netos, bisnetos, tataranetos, que serão geração de adoradores, geração de intercessores, geração de reformadores. Declaram profeticamente sobre as crianças que ainda nascerão em minha linhagem, que virão ao mundo já marcados pelo Espírito Santo, consagrados desde o ventre materno como Jeremias, chamados desde antes de nascerem como Paulo, que sejam bebês ungidos que choram com unção, crescem com propósito divino claro, desenvolvem-se sob proteção angelical constante, que desde a primeira infância demonstrem sensibilidade espiritual incomum, percebendo realidades invisíveis que adultos carnais não enxergam, que na adolescência não se rebelem contra Deus, mas se rendam completamente a Ele. Que na juventude não desperdicem tempo em futilidades, mas invistam em missão eterna. Que na maturidade sejam líderes espirituais que influenciam multidões para Cristo. Que na velhice sejam patriarcas e matriarcas de fé que abençoam com sabedoria acumulada de décadas andando com Deus. Proclamais sobre as futuras gerações de minha família: esta é linhagem santa, semente abençoada, descendência escolhida. São Rafael, eu vos peço que cureis especificamente os relacionamentos entre avós e netos em minha família. Há algo profundamente precioso na conexão intergeracional que salta uma geração. Avós têm paciência que pais às vezes não têm, tempo que pais frequentemente não têm, perspectiva que pais ainda não desenvolveram. Netos recebem de avós histórias familiares, sabedoria de vida, transmissão de fé de forma única. Mas o inimigo ataca esta conexão através de distância geográfica, conflitos familiares, agendas lotadas, diferenças culturais entre gerações. Médico celestial, restaurais e fortalecei os laços entre avós e netos em minha família. Se há distância física, criais formas de conexão regular mesmo à distância. Se há mágoas entre as gerações, promovei perdão e reconciliação. Se há pouco tempo juntos, inspirais priorização destes relacionamentos preciosos, que avós transmitam aos netos não apenas bens materiais através de herança, mas principalmente herança espiritual de fé robusta, valores sólidos, tradições santas, que netos recebam de
A vós o testemunho vivo de como Deus é fiel através de décadas, sustentando, provendo, curando, protegendo, abençoando. Que estas pontes intergeracionais sejam fortes, criando continuidade de fé que atravessa séculos. Poderosos arcanjos, eu vos confio as finanças de minha família. Dinheiro não é tudo, mas é importante para a vida prática. Precisamos de recursos para comer, vestir, morar, educar os filhos, cuidar da saúde, auxiliar necessitados, contribuir para a obra de Deus. Muitas famílias se destroem por problemas financeiros, dívidas esmagadoras, desemprego prolongado, empreendimentos fracassados, má administração de recursos, vícios que consomem patrimônio, litígios sobre heranças. Eu rompo toda maldição financeira sobre minha família. Quebro todo o espírito de pobreza, de escassez, de dívida, de fracasso nos negócios. Declaro que meus filhos serão prósperos, mas com prosperidade santa que não vem de desonestidade, exploração, corrupção ou ganância. Que prosperem através de trabalho honesto, criatividade inspirada por Deus, negócios éticos, investimentos sábios. Que sejam bons mordomos de recursos materiais, dizimando fielmente, ofertando generosamente, poupando prudentemente, gastando responsavelmente. Que usem dinheiro como ferramenta para abençoar outros e expandir o reino, não como ídolo a ser acumulado egoisticamente. Que provem que é possível ser rico e piedoso, próspero e humilde, abastado e generoso. Abençoais as obras de suas mãos, multiplicais o fruto de seus esforços, prosperai tudo o que tocarem para a glória de Deus. Declaro sobre minha família que somos linhagem real, sacerdócio santo, nação separada, povo de propriedade exclusiva de Deus. Temos DNA espiritual diferente, códigos celestes que nos distinguem, sangue do Cordeiro corre em nossas veias, nome de Jesus está gravado em nossas testas, selo do Espírito Santo marca nossas almas. Somos cidadãos do céu, temporariamente residindo na terra. Nossa verdadeira pátria é o paraíso. Nosso verdadeiro rei é Cristo. Nossa verdadeira constituição é a Bíblia. Não nos conformamos com este mundo, mas somos transformados pela renovação de nossas mentes. Não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andamos por vista, mas por fé. Não buscamos glória terrena, mas recompensas eternas. Nossa família tem propósito transcendente, glorificar a Deus em tudo, fazer sua vontade sempre, cumprir sua missão completamente. Amém. Ó Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu me aproximo de vosso trono de graça com ousadia santa, não porque mereço, mas porque vosso sangue me deu acesso direto ao Pai. Venho interceder uma vez mais por meus filhos, por toda a minha descendência, porque a intercessão é arma poderosa que move o céu, muda circunstâncias, transforma destinos. Vós mesmo intercedeis por nós à direita do Pai continuamente. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Maria Santíssima intercede por todos os seus filhos espirituais. Os anjos e santos do céu somam suas vozes em intercessão. Portanto, eu junto minha voz fraca, mas sincera, a este coro celestial, clamando: salvai meus filhos, Senhor. Salvai-os completamente, espírito, alma e corpo. Salvai-os eternamente, para que passem a eternidade convosco no paraíso. Salvai-os agora, nesta geração, neste tempo, enquanto ainda há oportunidade. Não permitais que nenhum deles se perca, porque vós dissestes que não é vontade do Pai que pereça um só destes pequeninos. São Miguel Arcanjo, eu vos peço que travais batalha espiritual, específica contra os principados e potestades que foram designados pelo reino das trevas para destruir meus filhos. O apóstolo Paulo nos revelou que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais.
Há demônios específicos com missões específicas contra a minha família. Há espírito de morte que tenta causar acidentes fatais, doenças terminais, suicídios. Há espírito de enfermidade que ataca com câncer, diabetes, problemas cardíacos, condições crônicas. Há espírito de vício que escraviza através de drogas, álcool, pornografia, jogos. Há espírito de rebeldia que incita a desobediência, confronto, rejeição de autoridades legítimas. Há espírito de engano que cega mentes para verdades espirituais. Há espírito de luxúria que perverte sexualidade. Há espírito de pobreza que bloqueia a prosperidade financeira. Príncipe das milícias celestiais, declarai guerra total contra todos estes espíritos malignos. Expulsai-os completamente, proibi-os de retornar, lançai-os no abismo de onde vieram. Libertais meus filhos de toda a opressão demoníaca, purificai suas vidas de toda a influência satânica, santificai-os completamente pela verdade. Se você rezou comigo até aqui, creia profundamente. São Miguel, São Rafael, São Gabriel e São Uriel já estenderam suas asas sobre seus filhos e sobre toda a sua descendência. O mal foi afastado, o perigo foi quebrado, e a proteção divina agora envolve cada geração da sua família, do presente ao futuro. A partir deste momento, seus filhos caminharão guardados pela luz do céu. As próximas gerações serão abençoadas, protegidas, prósperas e cheias da presença de Deus. Tudo aquilo que tentou destruir sua linhagem foi cortado pela espada dos arcanjos, e o futuro da sua descendência está selado com paz, luz e vitória. Sinta tranquilidade no seu coração, porque a mão de Deus está sobre o seu lar e sobre a sua família para sempre. Para fortalecer essa proteção, faça agora um ato de fé. Se inscreva no canal e ative o sino para receber novas orações. Curta este vídeo e fortaleça esta corrente de luz. Escreva nos comentários: meus filhos e minha descendência estão protegidos pelo céu. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família para que essa bênção alcance outras famílias também. Sua descendência está guardada. Seus filhos estão protegidos e os arcanjos caminham com sua família todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.